Este vídeo apresenta os procedimentos de como abrir um arquivo KML que armazena múltiplas feições geométricas e como converter para arquivos shape conforme o tipo de entidade selecionada: polígono, linhas e pontos. E também como exportar essas entidades em arquivos de padrão GeoTXT. O objetivo é abrir os novos arquivos em funções do CR Campeiro, em agricultura de precisão, topografia e geoprocessamento. O arquivo KML utilizado aqui, como exemplo dos procedimentos, foi gerado pelo programa GPS TrackMaker, apresentando no Google Earth o conteúdo do arquivo com entidades de pontos, linhas e polígonos. Abrindo a opção de conversão de arquivo KML no módulo de geoprocessamento. Opções para abrir arquivo com múltiplas feições, conforme a entidade geométrica. Ao abrir o arquivo em qualquer das opções, é apresentado na grade o conjunto de pontos que compõe a entidade selecionada, com suas coordenadas geográficas. Na coluna Z da grade, no caso de pontos é apresentado o valor 0. No caso de linhas e polígonos é apresentado nesta coluna, o número correspondente de forma sequencial. Ao abrir o arquivo conforme a opção selecionada, além de apresentar o conjunto de pontos com coordenadas, também é apresentado o desenho dos elementos da entidade geométrica no quadro de desenho. Nesta tabela é apresentada a estrutura da tabela DBF do arquivo shape. No caso de pontos, são relacionados as coordenadas geográficas e a numeração sequencial dos mesmos. No caso de linhas é relacionado ao número da linha, o comprimento da mesma. No caso de polígonos é relacionado ao número do polígono, a área e o perímetro do mesmo. Abrindo o arquivo TXT referente a uma das linhas exportadas do arquivo KML de múltiplas feições geométricas, na função de processamento de cálculos topográficos com arquivo GeoTXT, padrão do CR Campeiro. Abrindo o arquivo shape referente ao conjunto de pontos convertidos e salvos na função de pontos. Rotina de operações com arquivos shapes. Visualizando o arquivo KML com feições geométricas de pontos, linhas e polígonos no Google Earth. Abrindo o arquivo KML nas três opções e salvando shapes respectivos.
abrindo os shapes salvos no exemplo anterior e visualizando em função de agricultura de precisão. Exportando em arquivo GeoTXT e abrindo esse arquivo em função de topografia.